O vídeo de hoje é um publi editorial pago pela editora Aleph. Livro de hoje, Kurt Vonnegut, As Sereias de Titã, livro novo lançado pela Aleph. A Aleph tá se coçando aí para fazer uns lançamentos aí do Kurt Vonnegut, todos eles saindo pela mesma tradutora, né, que é a Olivia Coppel. Já lançou a Cama de Gato, esse aqui é o segundo lançamento. Tomara que continue nessa toada, porque o Vonnegut é um desses grandes autores aí que fez a cabeça de muita gente durante muito tempo, né? Vamos lá, cara, sem ficar se ligando muito em contexto do livro e tal, vamos falar sobre a ideia, o enredo e a ideia principal dele, porque eu acho que esse livro aqui, como ficção científica, eu acho que é uma ficção especulativa, muito da filosófica também, igual como a gente fez aquele vídeo do Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né, do Philip K. Dick, também publicado pela Aleph. Bom, a Sereia de Titã, ela tem dois personagens que disputam o papel de protagonista, mas eu gostaria de acreditar que o protagonista de verdade da história é o segundo. O primeiro é um cara chamado Malak Constante, que é um milionário fanfarrão, que vive cheio de mulher, cheio das festas, cheio das bebidas e tal, que ganhou um dinheiro, né, herdou uma grana do pai, enfim, uma relação de ausência com o pai muito grande, e ele é convidado a ir na casa de uma ricaça um dia, onde já se é sabido que a cada tantos dias, a cada 59 dias, o marido dessa ricaça e o cachorro dele se materializam ali e falam algumas coisas. Esse marido é o segundo protagonista, é um cara chamado Winston Niels Rumford, que é um sujeito que se enveredou para ser astronauta, levou o cachorro dele e ele encaiu num negócio espacial que o Kurt Vonnegut descreve como um infundíbulo cronossinclástico. que é uma espécie, sei lá, cara, de buraco negro onde você está em tudo quanto é lugar, no tempo e no espaço. Então você se materializa aqui, você está em Mercúrio, você está em Vênus, você está em Júpiter, você está em Saturno, e você já viu todo o passado, já viu todo o futuro, já viu todo o presente, você está vivendo todos esses momentos ao mesmo tempo. Então esse cara, ele se materializa ali, e ele chega para esse Malak Constante, a convite dele, e fala assim: o negócio é o seguinte, você vai ter um filho com a minha mulher, você vai sair daqui da Terra, você vai para Marte, depois você vai para Mercúrio, depois você vai voltar para a Terra e depois você vai para Titã, né? A lua de Saturno. O que acontece daí? Todo um conflito a respeito do livre-arbítrio acontece a partir desse momento. Quando o cara diz para ele que ele vai passar por isso necessariamente, ele está desafiando o poder de livre-arbítrio do cara. Isso é uma coisa que acontece na literatura à torta e direito, mas quando um narrador onisciente faz isso, é diferente do que quando um personagem que, que se diz onisciente, que é onisciente, cientificamente comprovado onisciente, a gente já começa a colocar a coisa em questão. Por exemplo, se vocês leram o Stoner do John Williams, o Stoner tem no primeiro parágrafo tudo aquilo que vai acontecer com o personagem principal, né, o Stoner, durante o resto do livro. Você não coloca aquilo em questão, né? Você não coloca aquilo em questão porque é o cara que está escrevendo o livro que está dizendo que vai acontecer isso. E a partir daí, o que se desenrola é o que acontece mesmo. Quando o personagem que está dentro do livro diz que isso vai acontecer, mesmo você sabendo que ele está de acordo lá com a coerência, a verossimilhança da ficção científica estabelecida pelo romance, que ele realmente sabe de tudo, teoricamente não tem por que você colocar isso em questão, mas você coloca mesmo assim. E aí entra, acho que a real questão do livro. O que é esse astronauta, né? Esse Rumford? O que é ele senão uma espécie de Deus a quem não é, enfim, facultado o poder de criar, mas o poder de dizer, né? De vaticinar, de prever, enfim. Não é um Deus, mas é um tipo de Deus que serve muito para o propósito metafísico que vai se discutir nesse livro, que é a questão do livre-arbítrio, né? O cara, ele não cria nada, mas ele sabe como as coisas vão acontecer e ao mesmo tempo ele influencia as coisas para isso acontecer. Então ele assim que ele diz assim: não, eu não vou para Marte porra nenhuma, não sei o que, a mulher olha para aquele cara, você nem fudendo que eu vou ter um filho com esse cara também, não sei o que, onde já se viu.
E aí o próprio Rumford faz isso acontecer. Ele sequestra os dois por meio de um exército marciano que está trabalhando com anteninhas que controlam todo mundo em Marte, que está fazendo um exército fudido para invadir a Terra e destruir a Terra. Eles são sequestrados e levados para lá, apagam a memória deles. Depois se explica como é que nasce, né, o filho deles, enfim. E isso tudo que está acontecendo, esse exército marciano que treina para invadir a Terra, ele está sendo treinado secretamente por esse Winston Rumford. Esse cara ele tá fazendo todo o jogo, tudo aquilo ali é ele que está fazendo. E daí quando o ataque finalmente começa e ele é orquestrado para acontecer, o exército marciano, cara, sofre uma derrota assim espetacular, assim, porque os caras resolvem pousar em qualquer lugar do planeta, só tem tipo 87 mil, coisa assim, não tem nem 100 mil soldados marcianos, os caras querem dominar a Terra inteira, os exércitos do planeta vão lá e tipo, acabam com eles, assim. Mas não um massacre assim tão grande, mas tão grande que não sobra quase não sobra um marciano. E as últimas tropas são só mulheres e crianças, e os caras matam todos eles, e eles comemoram felizes e tal, tipo, a gente mandou bem, não sei o que, derrotando os marcianos. E daí vem a culpa subsequente disso. E a partir dessa culpa subsequente, o Winston mais uma vez se materializa e fala assim, olha, então aqui, ó, vocês fizeram uma coisa, vocês se juntaram como nação para um fim só que agora vocês viram que vocês estavam com muita vantagem. E vocês têm que se reconhecer que vocês têm muita vantagem na vida. Então agora eu começo uma nova religião, que é a religião do Deus Todo-Poderoso Indiferente, que é a igreja do Deus Todo-Poderoso Indiferente. Ou seja, o lema é: cuidem de vocês mesmos, cuidem um dos outros, e Deus também vai cuidar dele mesmo, porque ele não vai cuidar de vocês. Então toda a teologia que está sendo colocada a isso aí é mais ou menos parecido com o conceito que o Zizek aborda naquele filme Uma Análise Lacaniana do Cinema, quando ele fala do Alien, que ele fala que o Alien, quando a Ripley, né, a Sigourney Weaver, vai lá e vê vários clones dela mal formados e tal, e ele começa a abordar a partir daí uma ideia da teoria do mundo inacabado, ou seja, Deus criou isso aqui, mas em algum momento ele foi embora e deixou a gente aqui, ok, e não liga. Então, assim, o que nós somos? Criaturas abandonadas, usadas e abandonadas pelo Criador, né? Assim como esse Niels Rumford, ele está usando e abandonando essas pessoas desse exército de Marte, enfim, né? Posteriormente descobre-se que esse cara, esse Niels Rumford, Winston Niels Rumford, ele também estava sendo usado por uma outra criatura. E essa criatura manipulou e usou o Winston. O Winston usou o Malak e a esposa dele, a Beatrice, e o filho dele, o Crono, que é o nome do filho que eles têm. E tudo isso faz parte de uma cadeia hierárquica em que um usa o outro para um fim maior, e esse fim maior é um fim que não é compreensível para a gente, né? Essa criatura que está manipulando o Rumford, ele é encarregado de levar uma mensagem muito enigmática para alguma parte do planeta por alguma razão que ninguém sabe, também ninguém entende essa mensagem. Então isso aí também tem muita confluência com aquela coisa do Douglas Adams, né, do Mochileiro das Galáxias, né? Então assim, a gente não consegue entender qual que é esse propósito, esse fim, né? Esse telos do ser humano, né? A gente não consegue entender o propósito teleológico do ser humano nessa ficção científica dele, que se estende para a nossa vida também, mas a gente, de alguma forma, a gente se sente grato por ter sido usado, porque ser usado talvez para nossa insignificância terrestre, talvez seja a melhor coisa que possa acontecer com a gente. Porque a gente vive num mundo completamente gigante, caótico, sem qualquer possibilidade de pertencimento significativo, né? Lá na igreja lá do Deus Todo-Poderoso, fala assim: ó, Deus, receba essa prece como o poderoso rio Mississippi recebe uma gota d'água. Ou seja, nada, né? Quando você reza para Deus, o que é? Nada. Então,
fica esse vazio gnóstico, esse vazio metafísico, que só serve para validar um sentimento de ser usado e ser grato por ser usado, né? Então eu acho que isso aqui a maior pira desse livro, é essa, né? O Winston, ele, assim, a história tem vários ecos com várias coisas. Ele tem uma coisa meio Édipo Rei do Sófocles, no sentido de que tem toda aquela profecia trágica no começo, né? Ao mesmo tempo tem uma coisa do pensamento cartesiano, né, do Deus enganador, né, do gênio maligno ou do Deus enganador, ou seja, do cara que faz você duvidar da sua existência enquanto ser humano, né, enquanto ser pensante, né? O que adianta você pensar se você está sendo só manipulado, se você está sendo só usado? Então existe também uma questão muito significativa que se coloca sobre o código cartesiano diante da questão do livre-arbítrio, né? Nós somos membros de uma coisa superior, ou obedecemos só a leis físicas, ou nós somos programados e nada do que a gente adianta, nada do que a gente pensa adianta, porque nós somos todos frutos de reações físico-químicas, enfim. Então toda essa questão sobre a existência, o livre-arbítrio e as determinações do tempo, né, do espaço-tempo, estão aqui nesse livro. Ele é um livro que ele tem um humor muito sutil e muito sarcástico em relação ao nosso próprio senso de autoimportância, no sentido em que essa igreja, né, do Deus Todo-Poderoso e Indiferente, ela estimula os seus adeptos a abraçarem desvantagens, né, porque ele acha que não existe justiça no mundo quando existe desvantagens e vantagens que já são dadas antes mesmo da pessoa nascer. Ou seja, uma pessoa que nasce milionária e uma pessoa que nasce pobre, você não pode dizer que o mundo é justo para essas duas pessoas se elas já nasceram em condições tão diferentes. Então ele fala assim, você que é alto e que é ágil e forte, então você vai carregar 2 placas de chumbo no peito para você andar devagar igual todo mundo. Você que é bonita, a menina que é bonita vai passar uma maquiagem feia na cara para não ficar tão bonita. Então, assim, abraçando as desvantagens, né, no sentido de se reconectar com o que é humano e com o que é o mais o que é mais telúrico do caos do universo, né, essa coisa mais desordenada e sem sentido mesmo. O humor dele é muito parecido com o humor do Douglas Adams. Tem alguma coisa meio mochileiro das galáxias mesmo, alguns conceitos que ele coloca. Ele inventa muita coisa, né? Muita coisa fruto de imaginação dele. As coisas não têm muito respaldo científico, até poderiam ser claramente desmentidas por cientistas, enfim, como coisas não passíveis de acontecer, né, nem nada do tipo. O livro tem alguns problemas de revisão que me deixaram muito surpreso. Assim, tem uma hora em que a medida anos-luz é tratada como uma medida de tempo e não de distância. E para um livro de ficção científica eu acho isso bem foda de passar mesmo numa edição. Acho que um copydesk mais atento aí seria necessário nesse livro. No geral, uma história inacreditavelmente deliciosa de se ler, cara, e é legal isso, assim, porque quando a gente olha pro universo, quando a gente contempla os astros e tal, é normal que você faça um pensamento reflexivo em relação a essas coisas que estão sendo discutidas aqui. É quase como uma consequência lógica de você contemplar o universo, essas questões desse livro, né? Você olha para aquilo tudo e você fala, pô, mas do que vale, né? Qual é o sentido? Por que eu estou fazendo isso? Né? A gente está aqui, a gente morre, enfim. E a trajetória do Malak constante diante dessa profecia é uma trajetória heróica, cheia de altos e baixos, e tem uma angústia que permeia a história inteira, assim mesmo, que não dá espaço para você se sentir assim exatamente confortável com ela, assim, sabe? É uma história de emoções muito escuras, ambíguas, felicidades meio melancólicas, assim. E ao mesmo tempo é tudo muito bonito, porque porra, é o espaço, né, cara? O cara tá lá em Titã, e aí fica imaginando como é que é Titã,
como é que é habitar Titã, ou habitar Marte, ou habitar Mercúrio, enfim. E esse é o tipo de coisa que dá o poder que a literatura tem, né? Esse poder de você se imaginar os mundos, de imaginar como seria, né? O e se, né? Esse é que eu acho legal. Bom, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar do livro. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se inscrevam no canal, dá um joia. Queria agradecer à editora Aleph, muito legal por eles terem feito um publi editorial aqui comigo. Eu acho legal porque assim, as pessoas que fazem o publi aqui comigo sabem que eu vou falar qualquer coisa, né? Porque a opinião é minha. Se eu achar que o livro é bem ruim, eu vou falar que o livro é bem ruim mesmo. E ao mesmo tempo os caras falam assim, não, toma aí, vai lá, fala aí o que você quiser do livro e que a gente confia na tua avaliação crítica. Então, muito respeito aí pela editora por ter feito essa aposta aí com a gente. Beleza? Isso aí então, galera. Um abraço e tchau.